Não, vai assim de graça, assim. Bom, já falei com todos vocês, mas bom dia. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Volney, que vem lá de Vermont. Monte Vernon. Vermont é mais longe ainda, né? Monte Vernon. Mas é pertinho, né? Mas a gente agradece, né, a doação do seu tempo. Né? A gente sempre agradece que a pessoa pode estar, né, com a família e doa o tempo para estar com esta família aqui, né? Que ele é palestrante da casa já. Então, nós vamos começar nosso trabalho. Eu vou fazer a leitura inicial, se eu conseguir enxergar ainda. Estou com os olhos já. Quando chega assim os 50, a gente abre um papel e fala assim, opa, alguma coisa aconteceu, né? Estou precisando. Então, ó, a lição é, se quiseres. É Rodrigo, né? Não, não é Rodrigo. É Rodrigo? Não mudou ainda não, né? Não, ainda não. Você faz a oração, então, com a gente aqui, tá bom? É a lição de número 47 do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. A lição é, se quiseres. Empreendida a excursão ao país da alma, descobrirá quão árdua é a tarefa encetada. Renúncia e solidão, sofrimento silencioso e esforço incessantes fazem indispensáveis para o êxito do empreendimento. No entanto, se quiseres lutar contra os vermes dos vícios que te consomem, adquirirás a saúde robusta que se não apartará de ti. Poderás romper as grades da gaiola de ouro que te escraviza com algemas vigorosas, ganhando a vastidão da liberdade. Atravessarás o pântano do fel, do orgulho e da preguiça, atingindo a plataforma do dever, onde a simplicidade fez morada. Relevarás todo o mal, fazendo todo o bem àqueles que te não compreendem, distribuindo a luz clara da fé que vitaliza os teus desejos. Afugentarás o medo e a incerteza, ampliando os horizontes do serviço intérmino. Descobrirá tesouros até então desconhecidos, latentes em ti mesmo, à espera de tua vontade. Há muitos companheiros que tombaram na travessia do charco do prazer, que se detêm nas cordas vigorosas da incerteza, que se agarram às tábuas frágeis do barco da mocidade, que se perdem nos labirintos da inquietação, que se consomem nas labaredas dos desejos inferiores, que se envenenam nos tóxicos do ódio, que se asfixiam nos gases da mentira, que se arrastam nos visgos da luxúria, que se gastam nas rudes veredas do crime, que se enredam nas malhas da calúnia, que enlouquece nos braços da ambição, pedindo socorro e ajuda, mas aí ficam porque querem. Se quiseres, seguirá além. O trabalhador enrige as fibras e os músculos nas atividades a que se entrega, irrigando as terras do pomar. O córrego ignora a extensão por onde correrão as suas águas. Rendendo aroma, a rosa desconhece até onde o vento lhe conduzirá o perfume. Se quiseres,
embora ignorando a extensão do caminho a percorrer, irás lutando contigo mesmo, vencendo cada dificuldade e criando o clima vivo do amor por onde passes. Compreenderás, então, como foi possível a Jesus, martirizado, perdoar os algozes e ampliar as possibilidades do amor, atendendo aos condenados que lhe faziam companhia à hora extrema. E doarás também, como ele mesmo, todo o teu querer à glória de servir e crescer, como base para a felicidade legítima no imo dos corações. Agradecido, Senhor, estamos todos aqui por essa oportunidade de aprendizado. Pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, e aqueles que não puderam estar aqui, estamos felizes porque conseguimos vir, porque sabemos no nosso íntimo o verdadeiro valor desse remédio que é a casa espírita, que é a mensagem de Jesus, que é o amor desprendido para o nosso aprendizado e progresso. Muito obrigado, Senhor. Pedimos também, Senhor, que ilumine o nosso amigo Valnei, que trará a mensagem, para que ele possa desembaralhar, de forma que possa transformar essa mensagem de forma simples para o nosso entendimento, e que possa calar fundo nos nossos corações, e possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que o teu amor possa chegar em cada canto desse planeta, trazendo esperança, coragem, determinação de que queremos vencer sempre. Com a tua ajuda, com a tua bênção dos seus trabalhadores do mundo maior, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, o nosso mestre, nos envolva e que possamos tirar proveito desse estudo tirado desse livro, Messe de Amor, primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, em 1964, e nessa época, Divaldo já começando a sua psicografia, e o nome do livro, Messe de Amor, que significa colheita do amor que ele já vinha plantando, né? Messe, procurando no dicionário, encontra lá messe, que é igual a colheita. Então, o Divaldo já estava fazendo uma colheita desse amor que ele estava plantando no trabalho que ele vinha executando frente à casa espírita, frente à reunião mediúnica, frente à assistência social que ele participava e trabalhava lá com o seu grupo, né? E sai o seu primeiro livro de uma obra que a gente conhece de Divaldo, que passa de 230 livros de psicografia, trazendo informações para nós que auxiliam as obras básicas do Espiritismo. Então, em vários assuntos, e nesse específico de hoje, na seara do amor, que é plantando o amor, né? Se fôssemos compreender essa seara, pode ser uma plantação de amor, uma união de corações em benefício de algo maior ou algo melhor, a reunião de amigos para o trabalho no bem, seara. Então, essa seara de amor que Divaldo propõe, como que nós podemos trabalhar isso diariamente, né? Como é que nós vamos trabalhar diante daquelas situações que nós devemos tomar uma decisão, quase que a cada minuto da nossa vida, nós temos que tomar uma decisão. Como tomar uma decisão que seja correta, que seja adequada, que esteja de acordo com essa proposta de amor, que é a proposta do Cristo. Amai ao seu semelhante como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que nós amar? É meio distante para nós
Amar. Amar, é difícil amar. Nós ainda temos dificuldade de respeitar o nosso semelhante, nós temos dificuldade de respeitar as diferenças que existem entre nós. Então, amar é algo maior, mas nós estamos em condição de começarmos a trabalhar através das nossas decisões e principalmente de saber que quando nos propomos a amar, a primeira coisa que nós nos propomos é servir o nosso semelhante. Essa é a maior expressão de amor para nós que estamos nessa luta de desenvolver o amor em nós. Pode ser que o amor de cada um de nós, lógico que é em graus diferentes, tem uns mais desenvolvidos, outros menos, mas não importa. Todos nós temos já um grau de amor desenvolvido em nós e que nós utilizamos para auxiliar o nosso semelhante. E uma das coisas que mais nós mostramos esse amor é quando nos propomos a servir o nosso semelhante, seja ele quem for, em que escala estiver. Porque é muito fácil falar do amor de uma mãe quando ela serve seu filho, lógico que a mãe vai servir, o pai vai servir, mas e quando nós servimos a um mais distante? A gente serve o tio, serve o avô, serve o primo, ou serve o vizinho, serve o filho do vizinho. Você começa a estender esse amor para a comunidade. Sai da sua família essa proposta de amor, estendendo para a comunidade. E essa comunidade vai expandindo esse amor para a cidade, para o estado. Esse é o objetivo. Até o dia que nós possamos dizer que o planeta Terra é um planeta amoroso e que já é um planeta que tenha todos os habitantes desse planeta tenham o amor em certo grau desenvolvido e, consequentemente, o nosso planeta vai sair de prova e expiação para regeneração. Mas não é um milagre, é uma proposta de trabalho em cada um de nós. Então, o Divaldo, na primeira colocação dele aqui, ele fala assim, não gaste o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. Essa é uma questão que nós julgamos muito, ou julgamos tudo aquilo que a gente vê é necessário nós julgar. Faz parte do nosso ser atrasado. Não deveríamos julgar, mas nós julgamos. Não importa a situação que for. Você vê alguma situação e você julga. Por que nós julgamos tanto assim? Talvez porque nós encontremos esses defeitos em nós, talvez porque nós ainda não descobrimos coisa melhor para fazer do que ficar julgando os outros, ao invés de cuidar da nossa própria situação. Como que eu me encontro? Como que eu estou? Será que eu estou incluído nesse aspecto de criminoso, ainda de cometendo crimes contra os meus semelhantes, que seria totalmente contra a proposta de amor? Ou então, eu vou perder meu tempo numa situação negativa, que não traz nada de positivo para o meu semelhante, e se não traz nada para o meu semelhante, no qual eu me propus a servir, o que é que vai trazer de positivo para mim? Se eu não estou fazendo para o meu semelhante, nada de positivo. Ao contrário, se eu esqueço os erros dos outros, me concentro nos meus erros, nas minhas dificuldades e vou tentar me corrigir. E a recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, ele diz assim, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Então, se nós estamos num estágio que nós abrimos mão do nosso domingo, de irmos para a praia, de termos ido passear, estamos aqui, em pleno 11 horas da manhã, é porque nós estamos buscando o auxílio dessa espiritualidade, porque nós entendemos que o nosso espírito precisa evoluir, e para ele evoluir nós temos que trabalhar. Então nós trocamos hoje a diversão, nesse horário, por estarmos aqui. Nós estamos buscando o auxílio da espiritualidade, para que eles venham em nosso auxílio, para que nós possamos mudar essa mentalidade do espírito julgador, do espírito vingativo. Nós queremos mudar. Esse é um espírito velho, que ficou no passado. Nós estamos começando, nessa encarnação, ou nesse momento, uma nova oportunidade.
E nessa nova oportunidade, nós queremos a assistência dos bons espíritos, ou queremos a assistência dos anjos da guarda, ou queremos a assistência de Jesus, o de Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, que ele venha em nosso auxílio. Então, nós mudamos a nossa vibração. Nós já saímos daquela de julgamento e agora nós estamos numa outra. Nós estamos numa vibração de respeito e de entendimento por aqueles que ainda estão cometendo erro. Com essa mudança, ele recomenda para nós purificar. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixe que os pensamentos fúteis e mundanos os perturbem. Se nós estamos nos purificando através dos pensamentos, através das atitudes, até por uma questão de conhecimento intelectual, que o Evangelho diz, mude, né? Então, a gente primeiro aprende da forma intelectual. Agora, na parte moral que nós precisamos colocar em prática, para fazer essa purificação do nosso coração, para não vermos mais julgamentos, críticas e diferenças no nosso semelhante. Nós agora estamos tentando ver no nosso semelhante um irmão. Irmão, filho do mesmo pai. Todos nós somos irmãos. Então, nesse processo de purificação, nós vamos também mudar os nossos conceitos. E nós vamos começar com respeito pelas diferenças, respeito por aquilo que não é como a gente gostaria que ser, e trabalhando sempre, e quando a gente vê uma situação que seja uma situação negativa, nós vamos elevar em nosso pensamento uma oração, um pensamento positivo, para aquela pessoa que mude, porque se aquilo nos chamou a atenção, é porque nós já não praticamos esses atos negativos, mas nos chama atenção, porque nós, nossa, como que faz uma coisa dessa? Porque nós já temos o conhecimento intelectual que deveremos mudar essa rotina. Então, olha, que Deus ajude para que ele perceba que isso não... E nós não julgamos o ato. Não é como que ele está fazendo, por que ele está fazendo, não. Isso não é da nossa conta. Mas nós pensamos que Deus o ilumine, que Jesus o proteja, para que ele mude também a sua atitude, porque só assim nós vamos estar realmente purificando o nosso coração. Purificar não é simplesmente da noite para o dia, é um trabalho árduo de todo dia, esforço, dedicação, abrir mão de estarmos em outro lugar para estarmos aqui, e hoje em específico, nos referimos a abrir mão da nossa diversão para estarmos aqui, mas todos os dias nós abrimos mão da nossa vida em detrimento dos nossos filhos, família, esposa, marido. Todo mundo abre mão todo dia, é um esforço. Então, nós estamos trabalhando nessa corrente, mesmo que às vezes não nos damos conta que estamos trabalhando, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Quando ele diz assim, não dê invasão para pensamentos fúteis e mundanos, ele diz assim, todos nós encarnados nesse planeta de prova e expiação, nós temos pensamentos fúteis e mundanos, todos, sem exceção. Não há como você não ter. Não quer dizer que esses pensamentos que todos coloquem em prática, claro que não. Por que esses pensamentos vêm? Porque nós ainda trazemos resíduos das nossas encarnações anteriores, que nós não temos certeza o que nós fomos na encarnação anterior. Mas se nós ler qualquer livro de história do passado, nós vamos ver como que o nosso planeta se comportou nesses últimos 2000 anos. E se nós acreditamos na reencarnação, e mais ou menos os espíritos dizem que nós temos uma encarnação a cada 80, 100 anos, entre aqui, 80 ou 100 no plano espiritual, e nós ficamos indo e voltando. Nos últimos 2000 anos, nós tivemos em torno de 12 ou 15 encarnações, mais ou menos, assim, fazendo uma, né? Se nós tivemos de 12 a 15 encarnações nos últimos 2000 anos, nós vamos nos encontrar como espíritos envolvidos em todos os acontecimentos que houve. Perseguição dos cristãos, perseguição dos não cristãos, violência contra os proprietários, tomando terras, tomando fazendas, se tornando donos, escravatura, duelos. Então, nós trazemos como espírito o resíduo dessa história. E aí nós estamos aqui agora com outra ideia, trabalhando o amor. Mas, infelizmente, trabalhar no amor, esses pensamentos mundanos vêm porque eles nos pertencem. Ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centil. Então, como pagar? Esses pensamentos vão vir.
Mas ele diz assim, que esses pensamentos não se demorem nesses pensamentos. Esse não se demore nesses pensamentos inúteis e mundanos é porque nós já temos conhecimento suficiente para saber que o que faz parte do nosso passado devemos corrigir, mas esse passado não pode interferir nas nossas atitudes amorosas de agora, da nossa proposta amorosa de agora. Agora nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, que esses pensamentos não se demorem. Então, se o pensamento vem, eu vou pensar em algo negativo. Perfeito, eu posso pensar. Só que pensou de, olha, isso não me pertence mais. Isso é coisa do passado, ficou lá, agora eu estou fazendo diferente. E eu sigo em frente e não vou perder tempo e nem me demorar nesses pensamentos, conforme ele recomenda, né? Ele vai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, se nós estamos nessa disposição amorosa, nós vamos ser como aquela terra fértil para receber a semente que vai produzir frutos. Os frutos dessa semente vai ser a caridade e a justiça. A caridade na medida das nossas forças, na medida daquilo que nos é possível. E a justiça é sempre saber que o certo é certo e o errado é errado. Não é porque a maioria concorda com o errado que o errado se torne certo. Isso Jesus falava, sim, sim, não, não. E não é nós que vamos mudar isso, nós vamos dar sequência. O que é justo, não importa se isso vai me causar um dano, porque sendo justo eu tenho que responder pelos meus atos, me causa um dano. Se eu for injusto, eu passo despercebido e ninguém vê. Eu passo despercebido para quem? Para a sociedade em que eu vivo, mas eu não passo despercebido pelas leis de Deus, que são leis justas. E para essas eu vou ter que resgatar, mais cedo ou mais tarde. Então, convém a nós, se queremos trabalhar no amor, que sejamos justos, que façamos a caridade e que possamos sempre nos apresentar indiferente das consequências que essa justiça possa nos causar. Ele continua, não aponte os espinhos da estrada, demorando-te a distância deles. Então, não aponte as dificuldades, ou as situações difíceis, as aflições, porque todos nós temos problemas, todos nós temos espinhos no nosso dia a dia. E aí nós apontamos o espinho, mas nós não resolvemos a situação, nós não vamos trabalhar nisso. E nós temos uma passagem de Paulo que ele diz, o que era o espinho na carne de Paulo, né, do apóstolo Paulo, porque ele falava que ele tinha um espinho. Aí nós temos algumas ideias aqui. Alguns dizem que ele estava perdendo a visão. Esse era o espinho dele, ele estava perdendo a visão. É uma possibilidade. Outros que tinham alguma dificuldade para se expressar ou alguma forma de paralisia. Em Gálatas, capítulo 4, item 13 e 14, ele fala em enfermidade. Quer dizer, poderia ser o espinho dele, essas enfermidades. Um de seus intérpretes atribui o espinho da carne o suplício que sofreu na cidade de Listra, tais quais as perseguições de Antioquia, Icônio, e durante as suas pregações. Outros intérpretes, incluindo Richard Simonetti, entendem que, além de problemas físicos, possuía também provações de obsessões espirituais. Então, se nós estamos falando de um espírito, todos esses problemas são possíveis, porque nós vivenciamos isso no dia a dia. Nós temos problema de visão, muita gente tem problema de visão, uns mais graves, outros mais, uns só porque passaram dos 50, né, Wilson? Já começa a embaçar tudo. Começa a embaçar tudo. Mas outros têm problemas mais graves, outros nascem na cegueira. Quer dizer, então essa obsessão, todos nós temos obsessões, mais graves ou menos graves, ou mais simples, todos nós temos. Problema ligado com as nossas aflições diárias, do dia a dia, o que fazer, será que estou certo, Todos nós temos aflições. Então, tudo isso aqui são os espinhos que representam a nossa vivência. E ele diz assim, olha, não se demore para resolver esses espinhos. Todos nós temos experiência de vida suficiente
para saber que nenhum problema que nós tivemos fora resolvido simplesmente nós ficarmos esperando que esse problema fosse resolvido. Os problemas se resolvem quando você vai lá, encara o problema, o qual é o problema e vamos resolver. E assim a gente resolve o problema. Mas quando a gente resolve esse problema, vem outro problema. Por quê? Nós somos espíritos num planeta de prova e expiação. Os espinhos são muitos, não é um espinho. Cada um tem o seu próprio espinho, cada um vai podando esses espinhos até o dia que nós formos merecedor de ficarmos só com a rosa sem o espinho. E nós vamos chegar lá, a perfeição vai chegar. E se nós citamos que Paulo tinha espinhos, gente, que Paulo foi o grande divulgador do cristianismo, imagine nós que somos apenas iniciantes do cristianismo, somos aprendizes, estamos nas lições básicas de como amar o nosso semelhante. Então, não há argumentos com malfeitores convencidos da própria segurança. Quer dizer, quando nós encontramos um malfeitor ou alguém que esteja conectado com o mal ainda, que não está comprometido com o respeito ao semelhante, respeito às possibilidades de cada um, adianta nós alegar, responder, nos opormos a essa pessoa? Não. Ele não vai mudar de ideia. Não adianta nós fazermos o que quisermos fazer, ele não vai mudar de ideia, porque ele está convencido de que para se dar bem, você tem que achar o caminho mais fácil, mas você vai passar a perna no teu semelhante. Não tem problema, azar dele, ele que vai perder, eu vou ganhar. O importante é eu ganhar, entendeu? Então, não adianta nós argumentarmos com malfeitores, porque eles sempre vão ter uma resposta para aquilo que eles estão fazendo. O nosso comportamento é não nos preocuparmos com os malfeitores, nós devemos nos preocuparmos se nós formos o malfeitor. Aí é problema, quando as nossas atitudes não estão de acordo com o evangelho, ou pelo menos que não seja aquele ponto de referência quando nós temos que decidir alguma coisa, e se nós formos fazer uma escolha pelo mal, automaticamente o evangelho já nos... Olha, você tem conhecimento para saber que você não deveria fazer isso. Esse alerta, ele vem quase que automático. Olha, você já escutou lá nas palestras espíritas ou lá no grupo de estudo do espiritismo que o mal não convém mais. Se você quer continuar no mal, você vai continuar, mas você vai continuar consciente de que aquilo já não é mais um ato que você deveria estar cometendo, né? É uma atitude já repetida por nós, porque nós já fomos malfeitores em outras encarnações. Nessa nós estamos trabalhando para não sermos malfeitores, né? Nós estamos trabalhando para ser benfeitores, ou, na medida das nossas forças, o melhor que nós puder. Não duvides do poder da oração. Uma das recomendações de Joana, através do Divaldo. Não duvides do poder da oração. Quem aqui já não experimentou, né, um momento de muita aflição e que a gente realmente não sabe como resolver aquela aflição, aí você vai lá e pega o evangelho e você abre, e quando você abriu, orgulho, nossa, caiu certinho no orgulho. É sempre assim, sempre cai naquilo que nós estamos precisando. Então, se faz uma leitura, se faz uma oração pedindo orientação, você não resolveu o problema, mas você adquire uma paz de espírito, uma tranquilidade, que você consegue deitar e dormir, e que na sequência o problema vai se resolver da melhor maneira possível. Então, a oração tem um poder de auxiliar em todas as circunstâncias da nossa vida, que é indispensável nós não contarmos com a oração em nosso benefício. E um dos benefícios do hábito da oração é porque nós, lendo as obras subsidiárias aí do Espiritismo, né, de André Luiz, de Joana, a gente sempre vê, quando o assunto se trata sobre desencarne, como que o espírito se deu conta do seu desencarne, qual foi a sua situação no mundo espiritual. Conta muito o hábito da oração, porque se você tem o hábito da oração, se for um hábito diário de oração,
indiferente de você se dar conta que desencarnou ou não se dar conta, porque no mundo espiritual nos vemos exatamente como nós estamos nesse momento. Se desencarnasse agora, eu ia me encontrar no mundo espiritual com essa roupa e falando, e talvez eu continue falando por não sei quanto tempo, né? O hábito faz com que a gente desperte no mundo espiritual mais rapidamente. Então, o hábito de vir na casa espírita, de vir no grupo de estudo, o hábito da oração. Porque na hora da dificuldade, o que você faz? Você ora, você faz uma oração. Seja ela a mais simples do mundo. A oração não tem um critério de quantas palavras eu devo falar, ou como eu devo falar. Tem uma história que conta da época da escravatura, que era proibido para os afro-americanos, o afrodescendente, entrar na igreja. Eles, não era permitido a eles. Mas tinha um senhor de nome José, né, afro-americano, e ele passava em frente da igreja e ele só dizia, Jesus, é o José, e ia embora. Era a oração que ele fazia. Quando ele entrou em processo de doença e estava prestes a reencarnar, quem veio ajudar ele foi Jesus. E daí Jesus chega e diz, José, é Jesus, estou aqui para te ajudar. E era uma palavra que ele dizia na oração dele. É só para a gente ver que não é a quantidade de palavra, mas sim o sentimento que nós empregamos, a verdadeiro nessa oração, que vai nos auxiliar, como a gente tem prova disso em muitas outras oportunidades, né? E daí no livro Conduta Espírita, ele diz assim, fervor d'alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a que tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão das nossas faltas. Os resultados da oração, quanto aos resultados do amor, são ilimitados. Então, olha que interessante que Emmanuel coloca na Conduta Espírita, no livro, porque se nós tivermos ofendido alguém, tivermos ferido alguém, mesmo que intencionalmente, inconscientemente, né? Não intencionalmente, inconscientemente. Não era a minha intenção de ofendê-lo, mas como eu sou um espírito ainda bruto nesse mundo de provas e expiações, as minhas reações, a minha fala não é polida, não é amorosa, não é respeitosa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa má? Não, porque eu sou uma pessoa que eu não aprendi ainda isso. Então é normal, às vezes alguém faz algum comentário e você despeja uma resposta sem pensar. Você é uma pessoa má? Não, você simplesmente deu aquela resposta porque é de acordo com aquilo que você entendia. Não era minha intenção ofendê-los com a minha resposta, mas o atraso intelectual e moral do meu espírito me leva a responder dessa forma. E aí eu acabo que ofendendo. Então, ele diz, quando vocês forem fazer a oração, envolvam nas suas orações aqueles a quem vocês tenham ofendido, mesmo que inconscientemente. Pedindo perdão das faltas, porque é a forma de a gente ir se desenvolvendo e amando, é um ato de amor ao semelhante, você pedir perdão das ofensas que você, porventura, tenha cometido. Mas não importa o outro, não importa se ele vai ficar sabendo, se ele não vai ficar sabendo, porque se você quer saber se ele ficou sabendo da sua oração, pedido de perdão, é o seu orgulho que está falando. Porque se você deixar que a sua humildade tome conta, você simplesmente vai dizer, olha, me perdoe aqueles a quem eu tenho ofendido. E você será atendido por isso. Atendido no seguinte, de alguma forma essa pessoa vai deixar para lá, dizer, não, o Volney não estava nos melhores dias. Porque quando a gente ofende, como julgar todas as emoções e sentimentos que eu estou vivenciando naquele momento? A gente não conhece as dificuldades de cada um. A gente não sabe. Então, às vezes, a pessoa tem uma reação não tão amorosa com a gente, e diz, nossa, mas quanto bruto é essa pessoa? Mas se você for buscar, peraí, quais as emoções que ele está vivenciando nesse momento, quais os sentimentos que estão rondando a sua tela mental, a sua cabeça está ali germinando aqueles comentários, aqueles pensamentos, e de repente a resposta sai impensada. Então é uma
uma reflexão muito importante que Emmanuel deixa para nós, de nós incluirmos as pessoas a quem convivemos, né, no nosso trabalho, na nossa casa, na casa espírita, e também serve para nós dizer, peraí, eu preciso escutar o que estão me falando, refletir, eu não preciso dar uma resposta de primeira. Não tem por que dar a resposta assim, a pessoa nem terminou de falar e a resposta já foi jogada. De repente, a resposta que eu dei não foi adequada, não foi pensada, só porque eu sou ansioso, já querer responder rapidamente. Eu posso ter um minuto de paz, de tranquilidade, escutar, analisar o problema e ver se o problema é de minha responsabilidade ou não. E se eu tiver esse tempo de reflexão, que a gente fala de 1 minuto de reflexão, você consegue reagir de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, mais respeitosa para com o semelhante. Agora, se eu reagir explosivamente, eu não vou ter essa possibilidade de dar uma resposta, não que o meu semelhante vá se ofender com a resposta, às vezes ele não se ofende, mas o problema é o meu espírito que está em questão, é o meu espírito que precisa evoluir. Ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar com o meu semelhante, mas a preocupação maior é o meu espírito. Que plantação eu estou fazendo? Como que eu vou colher depois, mais tarde, o resultado dessa plantação? Então, a preocupação deve ser, em primeiro lugar, conosco. Eu estando bem, eu posso distribuir o bem. Se eu estiver desequilibrado e mal, o que eu vou distribuir ninguém vai querer, porque é desequilíbrio e maldade, seja por palavras, seja por gestos, seja por atitudes, o que for. Então, por isso que, quando a gente fala essa reflexão da oração em nosso benefício, ela serve nesse sentido, para nos conectar com Deus e ver que nós somos seres especiais, e que esse ser precisa ser muito bem cuidado e ter uma atenção redobrada, né? Não arregimenteis adversários para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio destruidor. Nós, às vezes, por nossas atitudes ou por nosso comportamento, e que atitudes e comportamentos, elas funcionam no campo do não sei, não quero saber, e não estou preocupado com o resultado. Ou então, quando você diz assim, eu não conheço sobre essa situação, então eu não consigo saber como lidar. Isso se dá muito, a gente consegue adversários fáceis no trabalho. A gente aprende uma função, seja ela qual for, então sabemos fazer a função, sabemos desenvolver aquele trabalho, e com um certo grau de aperfeiçoamento pelo tempo que estamos fazendo aquele trabalho, e aí o patrão nos passa a chefe, encarregado, chefe, gerente. Então, nós estamos na posição do gerente. Nós sabemos fazer o trabalho, mas aí nós temos que lidar com as outras pessoas que precisam aprender, que precisam desenvolver o trabalho, mas nós não sabemos lidar com pessoas, nós não sabemos lidar com sentimentos e com emoções. Então, aí eu, como chefe, digo, olha, tem que mudar muda essa cadeira daqui para lá, porque não interessa, porque só muda. É um comportamento de quem sabe que precisa mudar a cadeira, mas é um comportamento grosseiro de alguém que não sabe lidar com sentimentos e com emoção. Porque a pessoa, mesmo na condição de aprendiz ou de subordinado, mesmo que saiba fazer o trabalho, mas é subordinado, e todos nós aqui somos subordinados a alguém, nós podemos ser chefe de alguma empresa, de algum departamento, de algum trabalho, mas nós temos um subordinado acima de nós. E nós temos aqueles que também são subordinados aos nossos atos. Mas nós não sabemos ser esse chefe, porque nós nos esquecemos do sentimento, das emoções, e nós faz porque tem que fazer e pronto. Não, não é assim. Nos colocarmos no lugar desse subordinado para saber como gostaríamos de ser tratado. É um ato de amor.
E é um comportamento que nós deveríamos ter como espírito para auxiliar o nosso crescimento. Eu já sei fazer a função que a empresa requer. Agora eu preciso saber ser chefe daqueles que estão subordinados às minhas ordens, com respeito, com dedicação, lógico, com seriedade, com o ensinamento de Jesus, o que é sim, sim, não, não. Se está certo, se não está certo, não é certo. Mas nós precisamos, porque nós arrumamos adversário no trabalho somente por conta do nosso comportamento impensado, ou porque nós não temos o conhecimento que isso é importante, respeitar as pessoas. Quando você respeita as pessoas, você tem um resultado positivo muito maior. As pessoas trabalham com mais satisfação, com mais leveza, porque elas não se sentem mais coagidos, com medo. Porque se você dá uma ordem e ele não cumprir, você o demite. Se você o demitir, ele não vai poder pagar a faculdade do filho, não vai poder pagar a prestação do carro, pagar o mortgage da casa, ou pagar o aluguel, ou pagar o mercado. Então, ele está coagido naquela situação. Ele não está fazendo o trabalho porque ele tem respeito a você. Ele está fazendo o trabalho porque as outras coisas dependem que ele receba o cheque dele semanal. Então, a gente vai adquirir um amigo ou um adversário. Esses adversários, levados ao longo do tempo, se tornam obsessores de outras encarnações. Aí, quando nós estivermos em outra encarnação, no futuro, e nós vamos ter obsessor, mas como? Eu era tão bonzinho no seu trabalho, na sua função, mas as suas emoções e seus sentimentos não estavam sendo trabalhados para isso. Então, essa é uma questão para nós não adquirirmos adversário. Mas será que isso só se dá no âmbito de trabalho, lá na parte comercial? Nós temos um exemplo aqui no livro Tormentos e Obsessões, de Valdo Pereira Flan, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, e o título é Amarga Experiência de Leôncio. Leôncio fora um filho de uma família de vários irmãos, o pai e a mãe católico deram todo ensinamento cristão, moral para ele, através da Igreja Católica, e principalmente os valores de dentro de casa, do por favor, dá licença, muito obrigado, né? O respeito ao pai e à mãe, esse respeito que a gente aprende em casa e não na escola. Então, era uma família que, vendo assim, era uma família bastante equilibrada, bastante tranquila, mas os filhos tomando idade, cada um fez a sua escolha em termos de fé. E o Leôncio escolheu o espiritismo, até por conta dos seus estudos da faculdade, levou ao interesse pelos livros espíritas, e ele se encantou quando encontrou as obras espíritas, pela reencarnação, pela continuidade da vida, e pela mediunidade, por essa comunicação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, e ele ficou fascinado, e ele começou a trabalhar na reunião mediúnica, e trabalhava no grupo de estudo, e se tornou dirigente de reunião mediúnica, e se tornou fiscal de todo mundo na casa espírita, e arrumou um monte de adversário. Porque ao invés dele praticar a doutrina espírita como é recomendada, ele praticava uma doutrina espírita de um fiscalizador. Ele chegava e dizia para o médium, não, você está errado, você não pode fazer assim, você tem que mudar. Não é assim que funciona. A gente sabe que às vezes a gente tem problema na reunião mediúnica, a gente conversa e diz, olha, será que isso está de acordo com as obras, lá com o livro dos médiuns? Você não acha que nós poderíamos mudar isso para não criarmos um problema? Quer dizer, amorosamente, você conversa com as pessoas, com os trabalhadores da casa espírita, em qualquer obra que nós for fazer. Se for fazer um jantar, a primeira coisa que as mulheres que estão responsáveis pela cozinha, né, ou homens, né, tem homens cozinheiros também, a primeira coisa que você faz é senta, conversa e discute o cardápio. E não se impõe um cardápio a qualquer maneira. Então, a casa espírita funciona de voluntários de boa vontade, e que cada um contribui com aquilo que pode. Não no caso do Leôncio, ele queria impor, tinha que ser do jeito dele. E ele começou a perseguição para médios, e começou a perseguição com trabalhadores, e os próprios trabalhadores da casa espírita já não gostavam. Se o Leôncio ia participar, alguns já se afastavam. Não, eu não quero trabalhar com ele, a forma dele trabalhar não me agrada. Então, o Leôncio, sendo espírita, sendo médium, sendo trabalhador da casa espírita, sendo estudante, tinha curso superior
né, na faculdade, porque isso faz alguma diferença, é que te dá uma capacidade intelectual maior de você compreender os ensinamentos. Eu não tenho a mesma compreensão dos livros do que alguém que tenha um curso superior, porque a pessoa tem um desenvolvimento intelectual mais avançado. É simples, não é nenhum problema. Eu posso fazer meu trabalho? Posso. Só que também eu posso reconhecer que tem outras pessoas que estão mais qualificadas do que eu. Mas no caso do Leôncio, não. Ele era o perseguidor ali de todo mundo, ele arrumou um monte de adversário, ele acaba desencarnando e vai para o umbral e tem uma dificuldade muito grande. Aí ele vai para um centro de recuperação, aonde ele reconhece todo o mal que ele praticou, né, naquela encarnação como espírita, e a oportunidade que ele perdeu de trabalho no bem, porque ele foi o fiscalizador, ele foi aquele que... E aí, cada vez que ele tinha uma atitude negativa em relação à casa espírita, os obsessores se aproximavam dele e tomaram conta, levando de uma obsessão simples até a subjugação, quando já não era mais ele que decidia. E aí ele tornou-se um problema, até que foi convidado a retirar-se da casa espírita, e depois ele passa por todo aquele trabalho que a gente estuda, né? Quando nós desencarnar, para onde que vamos? Para o mundo espiritual, para a cidade espiritual, para o plano elevado, vai depender do trabalho de cada um. Ele foi para as zonas umbralinas e levou muito tempo para ser auxiliado, e agora, em recuperação, quando ele dá esse testemunho, nesse livro da história dele, ele diz: estou aguardando uma nova oportunidade reencarnatória para resgatar os erros da última encarnação. Então, para a gente ver que arrumar adversário é a coisa mais simples que tem. É só nós não nos preocuparmos com as nossas atitudes. Nós vamos arrumar adversário dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho e dentro da casa espírita, e ninguém está livre disso. O recomendado é sempre estar vigilantes, né? Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem, porque a moeda insignificante aplicada na beneficência é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Então, às vezes, a gente diz assim, olha, se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer um projeto de caridade. Se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar os pobres. Se eu ganhasse na loteria... Sabe, sempre se eu ganhasse. Claro que daí vem o interesse. Primeiro eu vou me dar bem, né? Vou me abastecer, e depois até posso fazer caridade. E o que o Divaldo, o que a Joana está sugerindo através dessa psicografia do Divaldo, é que nós façamos a caridade daquilo que nós temos hoje. E aí podemos alegar, mas eu não tenho dinheiro hoje para fazer caridade. Aí ele diz assim, o sublime da caridade nesse caso seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças e de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então, deixando claro aqui que a caridade é algo que você pode fazer em qualquer circunstância, não se pede dinheiro para fazer a caridade. A caridade pode ser uma ação, um ato simples, pode ser um ato de caridade. Às vezes, a gente, por mais que viva num país como esse, de fartura, de oportunidades, nós temos o mínimo necessário e ainda sobra um pouco, né? Se você trabalhar, você tem isso, exceto se a pessoa esteja passando por um problema de saúde, um problema que a gente não... Mas, no geral, a gente sempre está numa situação boa, né? E essa semana eu estava regressando do trabalho e, de repente, o carro pifou. Eu não estava dirigindo, era um rapaz que está 27 anos, está tirando a carteira, e ele precisa praticar. Ele já tem o permit, então estava dentro da lei. E eu, com a carteira, ele podia praticar. Só que andamos o dia inteiro de trabalho a trabalho, eu não estava olhando no painel, não me dei conta, acendeu a luz do combustível, e ele também é inexperiente e não se deu conta. Faltou gasolina. Nós estamos, assim, pelo menos a uns 30 blocos de um posto de gasolina. Não é problema andar 30 blocos, a gente anda. Ele ia ou eu ia, não tinha nenhum problema. Mas nós não tínhamos um galão para gasolina. Mas aí, como agora nós estamos na primavera,
todas as casas tem um jardineiro lá com as máquinas trabalhando. A gente foi lá no jardineiro, né? E aí, meu amigo, pode me arrumar uma gasolina? Você tem gasolina? Eu disse, nossa, rapaz, a última que tinha eu temperei com óleo 2 tempos. Esses motores funcionam com óleo 2 tempos. Então, se mistura um tubinho de óleo, já essa gasolina não serve mais para o carro, porque ele pôs esse óleo 2 tempos. É só para motores 2 tempos. Ele falou assim, mas eu tenho o galão vazio que eu posso te emprestar. Olha, a atitude de caridade dele, ele não se preocupou se eu ia devolver o galão. Não é um galão caro, custa 30 ou 40 dólares, mas ele não estava preocupado com dinheiro. A atitude dele foi dizer, mas eu tenho o galão. Quer dizer, nós estamos dentro da cidade, 30 ou 40 blocos, agora você tem o galão, é só você caminhar. Então, a caridade, nós não precisamos de dinheiro, mas nós precisamos de atitude. E ele teve a atitude de me oferecer o galão. E lógico que eu aceitei, fui buscar gasolina e resolvido o problema. Mas a caridade precisa de dinheiro? Não. A caridade precisa de atitude, de nós sabermos, de confiarmos nas pessoas, né? E às vezes a gente não tem essa confiança e espera ganhar na loteria para depois poder, ganhando na loteria, fazer a caridade. Quando, na verdade, tem muitos atos de caridade que você não precisa ganhar na loteria. Pequenos atos, como a mulher de São Paulo, que ela, certa vez, a sua filha levou uma amiguinha em casa, depois da aula, né, para brincarem. E aí a mulher fez um café, e ela tinha o hábito de fazer pão caseiro, aqueles pão grandes, assim, que se faz caseiro, que são bonitos só de ver, né, melhor ainda comendo, mas, enfim. Ela serviu o café para a filha e para a menina, e essa menina que havia vindo na casa dela, ela ficava olhando para aquele pão como se fosse um objeto extraterrestre, né? Porque ela nunca tinha visto um pão daquele. E daí a mulher, observando a ação, a mulher pegou, ao final do café, ela enrolou um pano num pão e deu para ela, leva para sua casa. Ok, a menina levou e ficou muito feliz dela, veio agradecer, que eles nunca tinham tido um pão daquele na casa dela. Daí a mulher disse, nossa, a gente passa despercebido para a necessidade do nosso semelhante. Aí ela pegou e fez mais 10 pão na semana seguinte e distribuiu para mais pessoas. E depois foi indo, e aí ela ia no mercado, e o dono do mercado já chamou a atenção. Que tanta farinha que a senhora compra? Ah, não, eu estou comprando a farinha porque eu distribuo o pão. Ah, não, então hoje você paga a farinha a preço de custo. Você não paga mais o preço de venda. O mercado contribuiu com aquele que ele podia. A caridade do mercado era, o que me custa, eu te cobro. Ok. Eu sei que, enfim, em pouco tempo, já tinha mais de 200 pessoas envolvidas nesse projeto de distribuir pão numa cidade de São Paulo, porque as pessoas não tinham o acesso. E cada um contribuía com aquilo que podia. Olha, eu não sei fazer pão, mas eu posso dar um pacote de farinha de 5 quilos. E assim foi. Eu sei que foi um projeto que foi tomando corpo. Imagine 200 pessoas envolvidas em fazendo pão e distribuir para aquele semelhante que não tem pão. Esse é o tema da palestra, amor ao semelhante. Plantar o amor, né? Porque, na verdade, a gente planta pequenos atos. E isso está no alcance de todos nós, né? Não reclames para a satisfação pessoal os excessos, que podem atender às múltiplas necessidades dos outros. Se nós já temos o suficiente, nós não precisamos dos excessos. Porque se nós pegarmos em excesso, vai faltar para alguém. Então, é isso. Termos o necessário e não nos preocuparmos com os excessos, né? Não dar atenção aos excessos que a gente não tem proveito. E tudo aquilo que nós não temos proveito e que é em excesso para nós, vai faltar para alguém. Então, é uma coisa certa. Não ajude sem a contribuição estimulante da alegria. Essa é a parte mais importante. Nós não precisamos ser pessoas sérias, fechadas, sem um sorriso. Em primeiro lugar, porque o sorriso é uma prece. Em segundo lugar, porque você passa uma mensagem com o teu semblante. Se você for ajudar com o semblante fechado, dá a impressão de que você está fazendo de mau humor, está fazendo de má vontade, está fazendo porque não tem outra opção de dizer que não para aquela pessoa. Então, até a Joana de Ângeles, ela recomenda, não nesse livro, mas em um outro livro, que nós tenhamos essa alegria nos estudos dentro da casa espírita, que nós sejamos alegres dentro da casa espírita. Não é porque nós entramos dentro da casa espírita que nos propomos a um trabalho espiritual, né,
de desenvolvimento espiritual, que vamos ser sérios, que não vamos permitir uma brincadeira, que não vamos permitir, não pode, isso não pode. Não pode, a brincadeira pode, o sorriso deve ser um trabalho descontraído, com sorriso, com alegria, porque isso estimula as pessoas a continuarem fazendo aquilo. As pessoas dizem, não, eu gosto de ir lá, porque nós temos bons momentos naquele grupo de estudo. Não é só o estudo do evangelho, é evangelho-terapia, porque a gente pega uma passagem ali do evangelho, um parágrafo que você leia, e daí já as pessoas, nossa, aconteceu isso comigo. Quando eu li esse da alegria, eu já me identifiquei com um fato de alegria. Eu fui fazer um exame no hospital, exames esses de rotina que a gente deve fazer para saber como é que anda a saúde, né? Para não esperar ficar doente para ir no hospital. A gente tem que estar fazendo esse check-up. Aí eu fui no hospital, estou lá na sala, a enfermeira chegou, mas com um sorriso, com uma simpatia, e depois, quando eu passei para dentro da sala, onde tinha as máquinas lá que ia fazer o exame, a alegria daquelas pessoas estavam conversando, sabe, com uma alegria, com espontaneidade, assim, que eu nunca tinha visto num hospital, as pessoas estar daquela forma. Aí eu até comentei com a enfermeira, digo, mas qual é o motivo de tanta alegria? Todo mundo está contente, todo mundo está feliz. Ela falou assim, porque geralmente, quando nós tínhamos um comportamento mais sério antes, nós deixávamos as pessoas mais doentes. E faz todo sentido. Quando você vai levar um ente teu ao hospital, que ele está com qualquer problema, e você vai no hospital, porque é uma necessidade, e se você encontra todo mundo de mau humor, você acaba ficando doente, mas você foi só para levar um doente, agora já tem 2 doentes na família, você e o que você levou. É só comportamento, o que você transmite com a tua fisionomia, com a tua atitude, no teu trabalho. Não quer dizer que nós vamos ser irresponsáveis, que nós vamos falar palavras que não sejam adequadas para o grupo de estudo, ou para a reunião mediúnica, ou para a reunião pública, como essa de agora. Nós vamos ter controle do nosso vocabulário, mas nós vamos ter alegria, né? Não uses o conhecimento da verdade para exibição vulgar, ou para afligir os companheiros. Essa é uma passagem muito importante, né? O conhecimento da verdade. Chico Xavier deu o maior exemplo para nós de que nós não devemos usar o conhecimento da verdade, que não era nem para afligir os companheiros, mas era para se colocar numa posição de orgulho, o maioral, né? Chico Xavier, em 1970, quando ele participou do programa Pinga Fogo, e entre as pessoas que iam fazer pergunta para o Chico, estava um pastor. Esse pastor, em 1970, lá no Brasil, ele já tinha 1.500.000 seguidores. Então, gente, para você ter 1.500.000 seguidores, e numa época que não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem essas, né? É porque o trabalho que o pastor fazia era um trabalho respeitado, simples assim. E o pastor vem para fazer uma pergunta para o Chico, e ele usa das mesmas palavras, ele diz, Chico, eu não concordo com a doutrina espírita, eu não concordo com a reencarnação, com a mortalidade da alma, eu não concordo com isso que você prega, mas eu reconheço que o trabalho que você faz é um trabalho bom, porque tudo que é relacionado com você está conectado com o bem. Até aí, troca de gentilezas, respeito de ambas as partes, e o pastor faz, então, a sua pergunta. Vocês, espíritas, acreditam na reencarnação. Como você explica, Chico, a reencarnação de Adão e Eva? Porque se Adão e Eva foram os 2 primeiros, de quem eles reencarnaram, se eles foram os primeiros? O Chico Xavier, conhecendo a doutrina espírita, ele poderia ter dado a seguinte resposta: Adão e Eva não era um homem e uma mulher, era a raça adâmica, e que tinha muito mais pessoas do que um homem e uma mulher. Eles tiveram 2 filhos, mas um matou o outro, e o que matou mudou de cidade. Mudando de cidade, casou-se e teve muitos filhos. Casou com quem, se eles eram filhos só de Adão e Eva, era só 2 homens? Essa é a minha resposta. Pelo conhecimento que eu tenho do Espiritismo, eu diria isso para o pastor. Mas o Chico, para não fazer exibição vulgar do conhecimento que tinha, Chico falou assim para o pastor,
Não é que você tem razão? Essa é uma coisa que nós temos que estudar junto. Nós temos que estudar junto para compreender. Os historiadores têm que nos ajudar para explicar isso. Gente, a resposta do Chico Xavier foi ele não contrariou o pastor, teve respeito, ele não se exibiu com a resposta porque ele tinha o conhecimento. Ele não deu porque ele era um ser humilde. Ele usou da humildade para dar a resposta. Não era o motivo dele escancarar a verdade ali para o pastor, porque não era para o pastor, mas era para 1,5 milhão de pessoas que seguiam o pastor. E que o pastor também fazia um trabalho no bem. E nós não estamos aqui falando de religião. Nós temos que ter respeito para aqueles que fazem o trabalho no bem. Seja a Igreja Católica, seja o Espiritismo, seja o Evangélico, seja qualquer outra denominação que está conectada com o bem, e você faz a opção para dar uma resposta humilde, como foi a do Chico, e jogou essa resposta mais para frente, que era necessário estudo. Quem necessitava de estudo, Chico? Claro que não, o Chico sabia. O Chico conhecia, mas ele disse, é necessário estudo para que o pastor também estudasse, fosse se inteirar sobre, mas o Chico, de forma alguma, ofendeu aquele 1,5 milhão de seguidores, usando do mesmo respeito que o pastor teve para com ele. Não menosprezes o tesouro dos minutos, a eternidade é feita de segundos. É uma referência clara. Eu estou olhando o tempo lá, mas aquele relógio não sai de 15 para meio-dia lá, Wilson. Eu digo, alguma coisa está errada, eu já estou terminando minha palestra, que tenho 15 minutos para falar ainda. Me perdoe, né? Bom, não menospreze os tesouros dos minutos, mesmo que o tempo passe no relógio, né? Que a eternidade é feita de segundos. Valorizar o nosso tempo, fazer escolhas adequadas para aquilo que é bom para nós. Tendo equilíbrio, como sugere Emmanuel, você pode tudo. Não deixe de se divertir, não deixe de dançar, não deixe de ir em festa, não deixe de fazer nada. Mas leia livros edificantes, vá no centro espírita, participe dos trabalhos, faça caridade, equilíbrio. Faça tudo o que te for possível. E escolha fazer sempre aquilo que é bom para você como espírito. Não reivindiques afetos ou aplausos para a vaidade, mesmo que todos exaltem a excelência do teu labor. É uma preocupação com o orgulho, né, de nós não deixarmos que o orgulho tome conta das nossas atividades. Nós sempre tem alguém que sabe mais que nós, sempre tem alguém que faz melhor do que nós fazemos. Então, não há motivo de orgulho nesse aspecto, porque nós não somos, né, os preferidos. Não ministres programas ásperos e rígidos sem que possa selar as palavras com ação bem desenvolvida. Então, é muito comum na Casa Espírita as pessoas proporem novos cursos e novos estudos, mas você vai coordenar? Não. Então, você está propondo para quem, né? Primeiro você tem que entrar com a ação, depois a sua sugestão sempre será muito bem-vinda, sempre aceita, mas através da ação, né? Não desrespeite o suor alheio granjeado na luta e na dor. Menosprezar os nossos companheiros, que têm menos, lutaram arduamente para ter o que tem, e nós vamos lá e desmerecemos, como se o progresso se desse em apenas uma atitude, né? Não reclames referências especiais. Nós não somos especiais. Nós somos todos irmãos iguais, com as mesmas condições e com as mesmas responsabilidades. Então, não somos especiais, não temos que ter referências especiais. O mesmo respeito que queremos para nós, devemos ter para com os outros. Não exija a presença de amigos aonde não te levaram os pés. A gente chega num lugar novo e quer que todo mundo venha nos abraçar, mas ninguém te conhece, né? A gente deve ter a humildade de nos pôr no nosso lugar, esperar o momento adequado, e quando nos tornarmos conhecidos, fizermos um trabalho relevante, com certeza vamos ter os amigos, né? E não dê entrada ao mal na sua residência da tua alma. Não deixar que o mal habite na nossa alma, porque nós já temos esclarecimento suficiente para saber que nós estamos comprometidos com o bem, nós estamos trabalhando no bem. Então, o mal já não pode mais passar em hipótese alguma, né? Não abra os ouvidos ao vozerio da maledicência.
A gente tem que se cuidar com as conversas que a gente escutar tudo bem, porque é melhor do que ser surdo, mas não levar adiante é uma responsabilidade daquele que está buscando o seu desenvolvimento espiritual. Não valorizes o mal a ponto de duvidar da vitória final e certa do bem, vivido por Jesus, o Mestre e Senhor. Essa eu acho que é uma parte das mais importantes que nós temos na atualidade, porque na atualidade nós vemos a nossa sociedade vivendo num verdadeiro polvoroso de notícias contraditórias, notícias que desinformam, fake news, verdades misturadas, atos violentos de pai contra filhos, de filhos contra os pais, e aí você olha nesse movimento geral e você diz, não, para tudo, acaba com esse mundo e vamos começar de novo, porque esse não tem mais jeito, né? A gente ouve comentário assim. Na verdade, ele está dizendo assim, olha, não duvide da vitória certa do bem. Estamos vivendo um momento turbulento? Sim, estamos, mas não duvide da vitória. Permaneçamos no bem, convictos de que o trabalho no bem que nós estamos fazendo é a semente que vai vencer o mal. É só um momento de separar o joio do trigo. Então, não vamos nos deixar confundir como se fôssemos o joio. Nós somos o trigo, e o trigo gera boa semente. Muito obrigado a todos. Me perdoem pelo horário. A próxima vez eu vou olhar para a esquerda aqui para o relógio. Fiz de propósito para você ficar mais tempo aqui, Valnei. Valnei, obrigado pelo estudo. Vou abusar de você um pouquinho mais, vou perguntar se alguém tem algum comentário. Aí você volta aqui. Claro, fica bom. Perguntas, pode fazer. Aproveitando que Ana Lu e Lucy estão aqui. Qualquer pergunta. Eu só não garanto que eu vou responder. Por isso que eu já estou falando seu backup ali, né? Não, só agradecer, né, o Valnei pela... Eu participei de tudo, mas uma muito boa palestra. Obrigada, Valnei. Com certeza, uma palestra excelente. Ele veio aqui plantar e plantou, né, semente, né? Porque muita informação sobre o que é, né, a vida, o que é o amor, segundo o Espiritismo. Ele é bem longinho, né, para ele vir aqui. Caminho de luz. Longinho, porque... Não, é perto. É perto. Eu vim aqui da New York Avenue 306. Então, O meu sobrinho mora aqui, eu estava na casa dele, então... Legal, que bom. Tomei café na padaria, vim tranquilo. Olha só. Fui lá no centro, Bom, hein? na quinta-feira, assim, para nós aqui, agora é meio longe. Mas muito legal ir lá no centro dele, né? É muito bom também. Todos estão convidados lá, vão ser muito bem recebidos, como eu fui. Muito bom. Olha, só vou falar uma coisa. Eu fiz aquele cálculo que ele está falando aqui de que a gente passa lá e cá nesses 2 anos. Não sei, não. Depende de quanto você fica ali, né? 2.000 anos, né? Depende de quando a gente fica estacionado ali. Não sei, não. Ney. Será que a gente é privilegiado de ter 15 encarnações? Eu acredito que sim. Será? Pela nossa necessidade, não pelo nosso merecimento. Como é necessário, né? A gente para pensar, não tinha parado para pensar nisso, né? Interessante, né? Quantas vezes a gente foi e voltou. Não é interessante, assim, não interessa realmente, porque a encarnação de agora que é mais importante, o que nós estamos vivendo agora, o que passou, né? Os espíritos mesmo falam, né? Clarence falou para André Luiz, né? O que passou, passou. O bom da vida é que a gente pode sempre recomeçar, em qualquer ponto, né? Mas a gente vê essas idas e vindas que nós fomos e voltemos, né, Múcio? Fumo e voltemos? Então tá bom, a gente vai passar para a nossa segunda parte aqui, que ninguém quer fazer comentário hoje, só eu. Vou parar por aqui para a gente ir lá, que Valtinho fez uma canjiquinha lá das boas hoje. Tá todo mundo convidado, nosso almoço especial. Ana Lu, você pode vir aqui fazer o anúncio seu aí, no Family Spirit Retreat? Sim.
Bom dia, amigos, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer em nome dos jovens. Semana que vem, mais jovens estarão aqui e eles vão agradecer pessoalmente o suporte e a ajuda de todos vocês pelo retiro que acabou de acontecer no final de semana passada. Foi maravilhoso, falamos muito do que o amor é capaz de fazer e descobrimos também muitos talentos. É muito bom ver os jovens se desenvolvendo e atuando assim no bem. Foi maravilhoso. As apresentações de dança, de música, de teatro foram surpreendentes e foi tudo muito lindo. Então, muito obrigada pelo suporte e apoio dos pais e de todos os colaboradores dessa casa. Eu gostaria de divulgar aqui o Encontro da Família Espírita, que acontece todo ano em Connecticut. É um encontro maravilhoso. Passamos o domingo num parque ao ar livre, desenvolvendo muitas atividades com a família, com os amigos. É um evento planejado com muito carinho, com 6 meses de antecedência. E aqui eu espero que vocês possam fazer parte desse dia tão lindo e importante. Esse ano, nós vamos trabalhar o Centro Espírita, celebrando o Centro Espírita, com o objetivo de fortalecer os centros espíritas. Todos nós sabemos que após o Covid, todos os centros espíritas estão passando por momentos de dificuldade, muitas pessoas deixaram de frequentar os centros espíritas. Então, o objetivo desse evento é fortalecer o centro espírita. E o evento basicamente acontece em inglês, mas há muitos brasileiros e também podemos falar em português, mas é um evento que... E também abraçamos também aqueles que falam o espanhol. Então, todos são bem-vindos, convidados a atividades de 0 a 99 anos, tá? Para todas as idades, sem discriminação. O cartaz vai estar exposto aqui no nosso centro. Quem quiser participar, com esse código tem $5 de desconto. Vale a pena. Viu? Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado você, Ana Lu. A Silma também, né? Silma. A Silma tá aqui, ó. Vem para cá, Silma. Vem aqui, todo mundo quer te ver. Vem para cá, vem. Domingo que vem? Agora fiquei curioso. Todo mundo aqui ficou curioso agora. O Volney quer saber porque não vai estar aqui domingo que vem. O Oswaldinho está por trás disso também, né, Oswaldinho? Tá certo, tá certo. Alguém mais tem algum comentário? Então, vamos passar para a nossa segunda parte. Como eu já disse, convidamos a todos para o almoço. Se não puder comer aqui com a gente, leva para casa, dá de presente para alguém. Se também não tiver dinheiro, come também, o que quiser, não tem problema nenhum. Todos estão convidados, tá bom? Algum recadinho, Simone? Sócio contribuinte, é agora que a gente fala, Julinho, ou não? No terceiro domingo, mas a gente pode falar um pouquinho agora também, para adiantar? Se eu esquecer no terceiro domingo, já está falado agora. Quem quiser participar, nós temos um projeto do sócio contribuinte, só falar com a Julinha, ou ali na recepção com a Lucy, com o André, tá bom? Que essas ajudas são para casa, para nossa casa, para manter aqui, para pagar a conta de luz, e nós temos esse espaço iluminado para nos receber, para nos ajudar, para aumentar essa comunidade, como a Vonei nos trouxe aqui, de amor, né? Tudo certinho? Tudo bom? Então tá bom. Múcio, você liga para música lá pra gente, por favor? DJ Múcio. Agora é DJ, mas não, agora é MC. MC Múcio. É o progresso. É o progresso, né? Eu vou abusar do Vonei, porque ele demora para vir aqui. Eu vou pedir para ele fazer a nossa oração final. Você faz para a gente, Vonei, por favor, em nome de Jesus? Que Jesus possa nos abençoar, nos levar de volta aos nossos lares, e que essa luz possa permanecer conosco
em nossas casas, como o Vonei disse, levar para o nosso trabalho, para a nossa vida. Por favor, Vonei. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, pelo seu amor permitiu que nos reuníssemos nesse dia para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, nos dando a oportunidade das reflexões em relação do nosso amor ao semelhante. Gostaríamos nesse momento de aproveitarmos essas energias benéficas que nos auxiliam, incluir nos nossos pensamentos todas as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, todos aqueles a quem tenhamos contato, ou aqueles que vemos pela rua com suas dificuldades, que possam ser alcançados pela luz do Divino Mestre Jesus, que cada um possa receber o auxílio e o amparo, que essas energias possam tocar ao fundo do coração de cada um, nos deixando a responsabilidade de sempre trabalharmos no bem, que possamos estar com os nossos ouvidos preparados para ouvir a intuição da espiritualidade amiga, das escolhas adequadas que precisamos fazer. Que possamos olhar ao nosso lado e não ver mais a diferença, mas ao olharmos ao nosso lado possamos ver um irmão necessitado como nós, do pão espiritual, do pão material, e de um irmão que é filho desse mesmo Pai, amoroso e justo, e que assim como nós, ele também é merecedor de tudo de bom que a vida nos oferece. Agradecemos à espiritualidade amiga que mantém essa casa aberta, que comanda e organiza os trabalhos. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que tem sido sempre essa luz presente em nossas vidas. E agradecemos a Deus, o Pai Criador, de tantas oportunidades para permitir o nosso adiantamento espiritual. Que assim seja.